Shalom, meus queridos irmãos, Bíblia Sagrada, para a gente trazer um tema aqui, até certo ponto, interessante para os irmãos. Tá? Eu vou ler aqui um trecho de Gênesis capítulo 18, para que você veja um detalhe interessante que tem na nossa Bíblia. Gênesis 18:1 diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Isso narrando a história de Abraão, um dia ali no carvalhais de Manre, sentado em frente à sua tenda, e apareceu então o Senhor nos carvalhais ali. No versículo 2: Levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, note, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Agora veja o detalhe. Se você ler no versículo 1, a palavra Senhor, depois apareceu, olhou, Senhor, nos carvalhais de Manre, está toda em maiúscula na sua Bíblia. A palavra toda está em maiúscula. O S, o E, o N, o H, o O e o R. A palavra Senhor está toda em maiúscula. Mas no versículo 3, quando Abraão diz ou fala ali a sua palavra, está assim: E disse, meu Senhor, S maiúsculo e as demais letras minúsculas. O E, o N, o H, o O e o R estão em minúsculo. Isso volta a se repetir mais à frente, ainda no capítulo 18, no versículo 20, por exemplo. Disse mais o Senhor, todo em maiúsculo. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei tal, tal, tal. A palavra Senhor está toda em maiúscula. Mas quando você vê, no versículo 30, olha o detalhe. Abraão dizendo, disse mais, quem? Abraão, versículo 30. Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, ele negociando. E no versículo 31, e disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Note que no versículo 30 e no 31, a palavra Senhor só tem o primeiro S maiúsculo e as outras demais letras minúsculas. Então vamos repetir aqui para vocês entenderem o que eu estou mostrando para vocês. Na sua Bíblia você pode conferir. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Senhor com letra maiúscula. Toda maiúscula. Tá? Toda a palavra em maiúscula. No versículo 3, somente o primeiro S em maiúsculo e o resto em minúsculo. No versículo 20, Senhor, toda em maiúscula, todas as letras. No versículo 30 e 31, todas em minúsculas. Ué, Tarcísio, então por que na nossa Bíblia aparece a palavra Senhor referindo-se a Deus de 2 maneiras diferentes? Senhor em maiúsculo, toda a palavra em maiúscula, e Senhor só com o primeiro S em maiúsculo. Bom, vamos seguir um pouco mais adiante e ler em Êxodo, eu marquei aqui para não perder, Êxodo 20, onde está ali os mandamentos dados a Deus para o povo através do seu profeta Moisés. E no versículo 7, diz assim, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, todo em maiúsculo, teu Deus, só o D em maiúsculo, o resto da palavra em minúsculo, em vão, porque o Senhor, todo em maiúsculo, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então vou repetir. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome
em vão. Queridos, a palavra Senhor aparece em maiúscula, toda ela, várias vezes na sua Bíblia no Antigo Testamento. E a palavra Senhor, só com o primeiro S em maiúsculo, também aparece na sua Bíblia por diversas vezes. Isso ocorre porque há 3 maneiras de se referir a Deus no Antigo Testamento. Veja, eu anotei aqui para não perder, não falar bobagem para vocês, meus irmãos. Estou trazendo isso só como um caráter de curiosidade, tá, irmãos? Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia, né, ora, lê a Bíblia, conversa com Deus, e às vezes vê algumas coisas e não entende por quê. Acha que é alguma coisa da tradução, ou porque quem editou aquela Bíblia, quem publicou, achou legal, bonito fazer assim. Não, muitas das vezes há segredos ali na Bíblia que a pessoa às vezes nem sonha que existe, né? Então veja, existe na Bíblia mais de um Deus. Você sabia disso? Existe na Bíblia mais de um Deus. Existem vários deuses, tá? Agora veja, a Bíblia diz que apenas há um único e verdadeiro Deus. Mas a Bíblia diz que há outros deuses, inclusive que ela considera falsos. Jeová, por exemplo, é o Deus de Israel. Seria, na concepção da Bíblia, o único Deus verdadeiro. Mas você também vê na Bíblia nomes como deuses: Baal, Astarote, Dagon, Moloque e outros que depois vão aparecer no Novo Testamento, que eu não incluí aqui. Então veja, deuses existem muitos, mas Deus existe só um. Eu estou falando da concepção bíblica, tá? Que é o nosso manual de fé, vamos dizer assim. Então, note, eu marquei aqui as 3 maneiras de você se referir a Deus no Antigo Testamento, da maneira como está na Bíblia, que a gente encontra escrito essas diferenças, inclusive porque Senhor toda em maiúsculo e Senhor só a primeira letra em maiúsculo. Veja, nomes genéricos, eu anotei aqui, tá, irmãos? Estou lendo para não falar bobagem para os irmãos. Nomes genéricos. O que seria um nome genérico? Os nomes genéricos, eles servem para se referir a todo tipo de divindade, a todos os deuses, tá? Seja ele verdadeiro ou os deuses falsos, tá? Eu vou repetir. Jeová, Baal, Astarote, Dagon, Moloque são deuses, tá? Um verdadeiro, os demais falsos, é o que diz na nossa Bíblia. Os nomes genéricos, então, eu trouxe aqui por um dos exemplos. Elohim. Elohim é plural. El é Deus. Elohim é deuses, no plural. Mas essa palavra é constantemente usada para se referir também ao Deus de Israel, ou Jeová, como você preferir. Eu marquei aqui. No Salmo 82, 1. Salmo, capítulo 82, versículo 1. Olha que interessantíssimo. Aparece El e Elohim. Você sabia? O Senhor julga no meio dos deuses. Eu vou até pegar a Bíblia aqui e ler o versículo completo para vocês, por mais que fique longuinho, né, compridinho o vídeo. É interessante a gente ler, para os irmãos entenderem. Salmo, capítulo 82, versículo 1. Diz assim: Deus, toda a palavra está em toda maiúscula, Deus está na congregação dos poderosos, vírgula. Julga no meio dos deuses, tudo em minúsculo. El em maiúsculo, Elohim em minúsculo. Por que isso ocorre? Porque o termo Elohim, ou Elohim, né? Elohim, ele é um nome genérico.
que se refere à divindade. Ele pode ser usado por Deus verdadeiro, mas também é usado para deuses falsos. Tá? Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros Elohims, outros deuses. Entende? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus, e aí é o Deus verdadeiro, criou os céus e a terra. No princípio, Elohim, Deus, criou os céus e a terra. Você entendeu essa diferença? O Elohim, ele é usado tanto para Deus verdadeiro, mas ele pode ser usado para outros deuses, porque se trata de um termo, um nome genérico, tá? É como se fosse a nossa palavra Deus no idioma português. A própria palavra Deus, ele não é um nome, ele é uma descrição, é um nome genérico. Ah, você crê em Deus? Eu creio em Deus, com D maiúsculo. Mas eu não creio em deuses, com D minúsculo. Entendeu essa diferença? Então, nome genérico é Elohim. Agora veja, existem também na sua Bíblia nomes descritivos de Deus. Ele descreve características ou ações que Deus está fazendo, qualidades. Ele vem com um complemento nesse nome. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, aparece o termo El, que é Deus, acompanhado do complemento Elion. El Elion, Deus Altíssimo. Você vê? Ele descreve um Deus. Qual Deus? Qual El? El Elion, Deus Altíssimo. Esses nomes descritivos, eles se referem ao Deus verdadeiro aí. Aí eles já não são usados para deuses falsos, tá? Porque eles descrevem uma ação do Deus verdadeiro em relação a nós, seus filhos. Então veja, El Elion, o Deus Altíssimo, que é o Jeová. El Shaddai, El, Deus, Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El, Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. Só há um Deus Todo-Poderoso, Jeová. Astarote, Dagon, Moloque e Baal não são todos poderosos. Entende o que eu estou explicando, irmãos? Não que maravilhoso isso? Está em Gênesis 17:1, Deus Todo-Poderoso, e no 35:11 de Gênesis também está El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E no Gênesis 22:14, Abraão chama Deus de Jeová Jiré. Jeová Senhor, note, né? A tradução da palavra Jeová significa Senhor para nós. Jiré, provedor. O Senhor proverá um sacrifício. O Senhor que provê, o Senhor proverá. Deus provedor. Jeová, Deus. Jiré, provedor. Ou Jeová, Senhor. Jiré, proverá. Você vê? É uma descrição de um ato. É um Deus, mas que é altíssimo. É uma qualidade de Deus. É um Deus que é todo poderoso. Uma qualidade de Deus. É um Deus que provê. Uma ação de Deus. Por isso são nomes descritivos. Eles descrevem esse Deus em relação a nós. Por isso que esse nome precisa de um complemento, né? El, Deus, mais que El. El Elion, El Shaddai. Você vê? É um nome que só é usado para o verdadeiro Deus. Porque a palavra Elohim é plural de El, que é deuses. Então ele pode ser usado para esses outros deuses, mas o El Elion não, porque só há um Deus Altíssimo, não há outro. Só há um Deus, El Shaddai, que é todo-poderoso, não há outro.
Tá? Então esses são nomes descritivos, eles descrevem características desse Deus, eles descrevem ações desse Deus, qualidades, funções que Deus está fazendo ali, Senhor dos exércitos, né? O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor não é uma bandeira, né, que você pega pelo mastro e sacode, né, mas ele tem a função de ser uma bandeira, como uma marcação de território, né, um estandarte para você, né, caminhar atrás dele ali e assim por diante. E aí chegamos no último, que aí está relacionado ao Êxodo 20, versículo 7, que a gente não pode pronunciar esse nome em vão. Ah, o nome de Deus é impronunciável, Tarcísio? Não, o nome de Deus não é impronunciável. Tanto é que há a ordem, versículo 7 do Êxodo 20, não pronunciar esse nome em vão. E aí a gente vai chegar no mistério desse texto que a gente está fazendo hoje. Que a gente leu lá do livro de Gênesis, o Abraão falando ali com Deus de duas maneiras descritas ali. O Senhor maiúsculo todo e Senhor só com S maiúsculo. É o nome próprio. Deus tem um nome próprio, tá? Um nome próprio, que é o Yod, Rei, Vav, Rei, YHWH, que lá na frente vira Iavé, que vira Javé e que chega para nós como Jeová, tá? Mas Jeová não é um nome próprio de Deus. O nome próprio de Deus, ele é esse tetragrama representado na Bíblia, YHWH. Esse nome pessoal de Deus, ele aparece sempre em maiúsculo. Toda a palavra Senhor, o S, o E, o N, o H, o O e o R, estarão todos em maiúsculo na sua Bíblia. Tá? Então note, eu até marquei aqui, não sei se vai estar invertida a câmera, acho que não. Tá vendo aqui, ó? Yod, Rei, Vav, Rei, YHWH, ok? Nome pessoal, nome próprio de Deus. Tá onde, Tarcísio? Êxodo 3:14, né? Moisés pergunta para Deus assim: quando os filhos de Israel me perguntarem quem me enviou, a quem eu digo que me enviou para tirar eles de lá, do jugo do Egito? Ao que Deus responde: eu sou o que sou. Eu vou até pegar aqui para mostrar para os irmãos. Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés. Deus aqui só o primeiro D maiúsculo, tá vendo? O resto da letra minúsculo. Então é um Deus, mas é o Deus verdadeiro. Como é que você sabe que é o Deus verdadeiro? Porque ele fala: eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, no versículo 13, tá? O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Vê? Qual o nome? Tem tanto Deus aí. E aí no versículo 14, olha o que Deus diz. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Tudo em maiúsculo. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu vou tentar virar aqui para os irmãos, mostrar na Bíblia aqui. Êxodo 3:14. Opa, tá aqui, ó. Tá vendo? Não sei se está boa a imagem. Tá vendo aqui? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Note que está tudo em maiúsculo. Disse mais: eu sou. Tudo em maiúsculo. Esse é o Yod, Rei, Vav, Rei. Por isso que, como eu falei para vocês, lá no Êxodo, no Gênesis 18, perdão, não é no Êxodo, no Gênesis 18, por isso aparece escrito desta maneira na sua Bíblia, dois Senhor. Senhor todo em maiúsculo e o Senhor só com S maiúsculo. Veja, conforme a ordem de Deus de não ser pronunciado o nome em vão, quando Moisés vai escrever a Bíblia, foi Moisés quem escreve os primeiros livros da Bíblia, ele narrando essa história de Moisés, narrando ali o encontro de Abraão com o Deus Jeová, ele descreve: então o Senhor
o Iod rei e Vav rei, apareceu a Abraão. E quando Abraão fala, ele diz assim: Senhor, não se aparte, fica aqui na minha tenda. Ele não diz o Iod rei e Vav rei. Por quê? Porque não pode pronunciar em vão esse nome. Então ele diz Adonai, que também significa Senhor. Adonai, fica aqui comigo. E vamos voltar aqui no Gênesis 3, Gênesis 18, perdão, né? O capítulo 3 é de Êxodo 3, 14, em que ele revela esse nome. Então vamos aqui no Gênesis 18, para os irmãos verem. Eu estou falando bem devagar, irmãos, para os irmãos conseguirem acompanhar, né, essa descrição. Eu vou ler de novo agora para vocês verem como que funciona mais ou menos o porquê desse Senhor maiúsculo, Senhor minúsculo, se fosse escrito lá no tempo de Moisés. Seria mais ou menos assim. Depois apareceu-lhe o Iod rei e Vav rei nos carvalhais de Manre, estando ele, quem? Abraão, assentado na porta de sua tenda no calor do dia. E no versículo 3, e disse: Meu Adonai, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Ele não podia pronunciar o Iod rei e Vav rei. Então ele falou Adonai. Versículo 20. Estaria escrito assim: Disse mais o Iod rei e Vav rei: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e, portanto, o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. E então viraram aqueles homens os ossos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Iod rei, Vav rei. Versículo 22. E aí no versículo 30, Abraão dizendo, note a diferença, disse mais: Ora, não se ire o Adonai, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. Deus falando. E disse, no versículo 31, eis que agora me atrevi a falar ao Adonai. O S maiúsculo, o resto da letra minúsculo. Pois você pega a sua Bíblia, irmão, leia o capítulo 18 de Gênesis e note essa diferença para você ver. Que interessantíssimo. Tá? E disse, não farei se achar ali 30, no versículo 30. E disse, no versículo 31, eis que agora me atrevi a falar ao Adonai. Mas ele estava falando ali com o Iod rei, Vav rei. Mas ele não podia pronunciar isso, entende? Ele tinha que falar Adonai. Se porventura se acharem ali 20, então Deus respondeu e disse, não destruirei por amor dos 20. E no versículo 32, olha de novo. Disse mais, ora, não se ire o Adonai, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, quem? Deus, né? Não a destruirei por amor dos 10. E aí completa no versículo 33. E retirou-se o Iod rei, Vav rei, Senhor todo em maiúsculo. Está escrito. Mas quando Abraão pronuncia, ele não pronuncia Iod rei, Vav rei, ele pronuncia Adonai. Quando acabou de falar Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Você vê que interessante? Iod rei, Vav rei podia ser escrito, está escrito aqui. Mas ele não podia ser pronunciado. Então, quando Moisés fala que Abraão pronunciou aquele nome, ele pronunciou Adonai, porque ele não pronunciou Iod rei, Vav rei. Porque Moisés mesmo diz que aquele nome, o Iod rei, Vav rei, de Êxodo 3,17, não pode ser pronunciado em vão. Está em Êxodo 20, versículo 7, não pronunciar o nome do Senhor teu Deus em vão, não usar de maneira incorreta esse nome. Então ele diz que Abraão pronunciou o Adonai. Você vê? Eu vou trazer mais dois aqui
versículos para a gente terminar o vídeo, para o irmão entender como é maravilhoso a Bíblia e mistérios, né, que a gente às vezes nem conhece. Êxodo 4, versículo 10. E aí tá, Senhor todo maiúsculo e Senhor só com S maiúsculo. Tá? Por isso que eu trouxe esse versículo. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Leia na sua casa depois aí para você ver que maravilhoso. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Agora eu vou ler, trocando a palavra Senhor, todo maiúsculo, e Senhor, só com S maiúsculo, sem entender o que estava acontecendo aqui. Então disse Moisés ao Iode rei Vav-rei: Ah, meu Adonai, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem... Você entende o que eu estou querendo dizer? O nome Iode rei Vav-rei estava escrito ali. Então disse Moisés ao Iode rei Vav-rei, Senhor todo em maiúsculo. Mas quando ele vai falar, ele não pode pronunciar esse nome. Então ele pronuncia: Ah, meu Senhor, somente o S maiúsculo, que é ó meu Adonai. Daniel 9:14. Eu acho que eu até marquei aqui. Daniel, já lá na frente, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 14. Leia depois, irmãos, esta maravilha que é a Bíblia. Versículo 14 de Daniel 9, olha só como é que está. Por isto o Senhor, todo maiúsculo, vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa e ganhaste para ti, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Então você vê, ó, Daniel 9:14. Por isso o Senhor, maiúsculo, vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, maiúsculo. E no 9:4, para a gente terminar, porque Daniel está escrevendo, tá, irmãos? Então ele pode escrever o Iod rei Vav-rei. Mas olha no versículo 4, quando ele fala que orou, ou seja, falou. No versículo 4 do mesmo Daniel, capítulo 9. E orei ao Senhor, todo maiúsculo, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, só o S maiúsculo, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele orou e ele falou. Então ele podia falar o Iod rei Vav-rei. Se a gente fosse ler mais ou menos como, para vocês entenderem o sentido, era mais ou menos assim: E orei ao Iod rei Vav-rei, o meu Elohim. Ó, e orei ao Iod rei Vav-rei, meu Elohim, e confessei e disse: Ó Adonai, Jeová, né, Todo-Poderoso, ou El Elion, tá? Ou El Shaddai, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia. Então você vê, aqui tem o Iod rei Vav-rei, e orei ao Senhor, meu Elohim, meu Deus, você vê? Né? E disse: Ah, Adonai, ah, El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus grande, Deus tremendo. Então você vê todos os termos usados aqui nesse único versículo, 9:4.
4 de Daniel. Capítulo 9, versículo 4 do livro de Daniel. Que tremendo, irmãos, isso. Tá? Eu vou terminar esse vídeo lendo aqui para os irmãos Joel. Deixa eu ver se eu acho onde está Joel aqui na minha Bíblia. Capítulo 2. Tá? Profeta Joel, 1246 a página. Para eu ser mais rápido aqui, tá, irmãos? 1246, a página da minha Bíblia, tá? Joel, capítulo 2, versículo 32. Olha só. Capítulo 2, versículo 32 de Joel. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo em maiúsculo, será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, todo maiúsculo. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor, todo maiúsculo, chamar. Então veja. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Iod-Rei, Vav-Rei, será salvo. Como é que você vai invocar esse nome se você não pode pronunciá-lo? Então veja, você tem uma ordem de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7. Você não pode pronunciar esse nome em vão. Mas você é um pecador. Você precisa de salvação. Você precisa invocar esse nome sem pronunciá-lo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Iod-Rei, Vav-Rei, do Senhor, será salvo. Você não pode falar aquele nome. Como é que você vai fazer? Vamos em Romanos, capítulo 10. Eu vou pegar aqui para os irmãos. Romanos, capítulo 10, do versículo 9 a 13. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você invoca o nome de Jesus Cristo e confessa esse nome e crê nele, você está invocando o nome do Senhor para a sua salvação, conforme profetizado em Joel 2:32. Naquele dia, quem pronunciar o nome do Senhor, Jesus Cristo, será salvo. Só faça essa comparação e medite. Joel 2:32 com Romanos 10, do 9 ao 13. Amém? Ficamos por aqui, irmãos. Siga crendo em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, o nosso Iod-Rei, Vav-Rei.